Programa Adriana Biasoli está aqui com a doutora Anabel Sabatini. A cidade que completa 49 anos de emancipação política, a doutora Anabel nos deu um dado aqui bastante interessante: 68% das mulheres em Jandira são arrimo de família. É um número bastante elevado. E a doutora Anabel nos fala de valores, né, doutora? Que é a participação do homem dentro de casa, a participação desta figura, e o quão a figura dele é importante, mesmo que não seja ali dentro do lar, mas a participação dele. A participação principalmente com os filhos. Como eu estava comentando com você, eu faço questão de dizer isso, porque a gente vê muito no hospital, no leito de morte, esses homens que tiveram essa tendência de sair, não ajudar os filhos, não honrar. Eu não conheci um até hoje que não se arrependeu. Poxa vida, né? Não conheci na minha vida médica, em leito de hospital, um que não tivesse chamado aquele filho que ele não vê há 20 anos, que ele não ajudou. Então eu acho que isso deve pesar. Deve ser até uma coisa espiritual, na hora que ele está lá, deve ter gente. Não estou dizendo, não quero que vocês me entendam mal, ela está fazendo uma apologia espiritual, não é nada disso. Deve ter alguma coisa, alguma luz que traz a consciência dele naquela hora o que ele passa para o médico no leito. Porque todos eles passam que tem. E é óbvio que se aquela pessoa veio no mundo para ser seu filho, ela dê alguma coisa, alguma ligação, vocês chamem do que quiser, de luz, mas alguma ligação espiritual ela tem que ter com você, porque senão não está lá dentro da sua casa. E eu acredito nisso piamente. Alguma ligação espiritual ela tem que ter com você para estar ali. Doutora, na parte do que não deu certo, o que a senhora diria que não deu certo? Eu acho que a principal coisa que não deu certo foi a diferença de entendimento minha sobre política e dos vereadores. Essa foi a principal causa do que não deu certo. E a principal diferença de pensamento minha e dos vereadores. No fato de eu de eu querer a coisa do meu jeito, deles quererem a coisa do jeito deles, e da falta de flexibilidade. Porque hoje eu penso assim, Adriana, não deve ser fácil para uma pessoa, e estou falando isso de coração, não estou falando isso de rancor. Eu quero que as pessoas que assistam entendam que isso não é rancor, isso é coração mesmo. Eu estou saindo, mas eu já tenho 4, 5 convites para hospitais diferenciados, para prefeituras, como secretária de saúde. Uma pessoa que não tenha estrutura, que não tenha diploma, vai sair para onde? Verdade, fica aí a pergunta. Vai sair para onde? Vai ganhar dinheiro como se não se garantiu? Se não se preparar. Se não se preparou. E isso era uma coisa que eu não conseguia ver. Por isso que eu falo, no Brasil é muito difícil ser honesto. Ser honesto no Brasil não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. E às vezes ser honesto demais é até um erro. É um erro na medida... Veja bem, eu não estou justificando nada. Eu estou dizendo para você que eu estou conseguindo ver coisas que eu não via quando eu entrei. Você nem imaginava. Que eu nem imaginava. Não é fácil para uma pessoa que já foi prefeito e não se garantiu, e todo mundo sabe o que é se garantir, no dia seguinte está ali com um monte de processo e sem perspectiva. Se ele não fez a empresa dele, se ele não fez... E as pessoas que ele teve que ajudar. Porque eu não estou contando segredo nenhum aqui. É aberto isso no Brasil. Isso não é em Jandira. É aberto. Escancarado um mensalão, um mensalinho, um mensalão. Então, assim, é muito difícil. E nenhum município brasileiro, acho que está isento disso, de jeito nenhum. Para mim, os meus princípios valeram
porque eu tenho agora. Mas, doutora, a senhora vai morrer de dar plantão para pagar advogado. Mas eu tenho como dar plantão. E quem não tem? Fica a pergunta, né? Quem não tem? Com qual sentimento você sai deste desafio? Qual é o sentimento que você tem? Não, eu tenho um sentimento assim. Às vezes eu falo que eu não aceitaria, eu me arrependo, mas eu tenho assim. É um sentimento de missão cumprida. De missão cumprida. E você fala, doutora, você perdeu. E eu vou dizer uma coisa para você. E o meu amor, e estou muito tranquila de dizer isso, porque já falei para os políticos de Jandira que não volto a ser política de jeito... Poxa, era a minha próxima pergunta. Não, já falei com todos, já tenho compromisso até com alguns de não voltar, até de transferir título de Jandira, então eu estou muito tranquila de falar isso. O meu amor pela cidade continua o mesmo. O meu ideal de melhoria continua o mesmo. Acho que não seria, estou saindo de Jandira porque não seria prudente eu continuar em Jandira. Eu acho que seria um desgaste emocional, psicológico e político com relação aos que ficam, que eles não têm que passar comigo. Não é só eu que não tenho que passar com eles. Eles não têm que passar isso comigo. Então, eu quero que eles fiquem muito tranquilos em relação a isso. Doutora, eu não posso deixar de perguntar, a sua ausência no debate político foi por conta de algum prognóstico de como é que eu poderia dizer, de pesquisa eleitoral? Não, a minha ausência no debate político se deveu ao fato de eu ter ido assistir discursos e reuniões de outros candidatos, eu mesma. Eu não mandei ninguém, não. Eu mesma fui. E perceber que estavam todos os candidatos muito alinhados em falar mal de mim. Tanto que já ganhou e continua falando mal. E não precisa. Não precisa mais falar mal de nada. Eu via que o Sato falava mal de mim, que o Bururu falava mal de mim, que o G falava mal de mim, que o Wesley falava mal de mim, que a Mara falava mal de mim. Então eu sabia que ia ser um debate de massacre, eu ia ser massacrada. Porque até o Baruf no final estava... Então eu estava assim, eu vi que eu estava acuada, sozinha, sendo traída pelo meu próprio pessoal, que estava a maioria, tinha uma parte com o Sato, uma parte com o G. E isso foi, eu já tinha esse diagnóstico há 2 meses antes da eleição, que tinha uma parte com o G e uma parte com o Sato. Então eu sabia que eu ia ser massacrada. Eu sabia que estavam todos alinhados contra a minha pessoa. E também sei por quê. E entendo por quê. Porque é o que eu disse, eu tenho como dar plantão dia e noite. Então eu entendo por quê. Os meus conceitos médicos não valem para a política. Qual a reflexão que você faz, qual a avaliação que a senhora faz com relação à votação que você teve nas urnas? Eu acho que é reflexo de todos esses candidatos estarem todos contra um. Diziam-se na época, pode falar nome aqui ou não pode? Pode. Eu também não sei se eu estou dando um fato verdadeiro. Dizia-se na época que o Paulinho Bururu não gostava do G, que tinha um certo atrito. Eu tive a ocasião, como eu disse, eu não mandei gente, eu fui. Em 3 reuniões onde eu não vi ele falando mal, ele só falava mal de mim. Então eu acho que ele não gostava de mim, não do G. Ele só falava mal de mim. O Dr. Sato foi um massacre que eu não entendo até hoje, porque no pessoal eu não tenho nada contra ele. O próprio G, um massacre que eu não entendo até hoje. Então eu vi, estava todos contra mim. Eu tive vereador do PSDB que dava o santinho, a gente chama de santinho, dava o santinho dele grampeado com o do G. Falou na Câmara que nem ele votou em mim, sendo do PSDB. Eu sei por quê. Só que esse em particular eu não entendo os motivos dele, porque ele é bem mais rico do que eu, bem mais rico. Ele não precisa nem dar plantão para viver. Mas não tem problema, isso aí ele se explica com Deus. Bom, nós estamos aqui falando com a doutora Anabel Sabatini,
A gente vai voltar para o quarto e último bloco. E eu tenho aí algumas perguntas para fazer ainda para ela, né? Eu acho que era uma oportunidade, é uma oportunidade de entender um pouquinho o que se passa na cabeça dessa mulher, porque querendo ou não vai ficar na história da cidade, uma cidade que embora nós devemos reconhecer que dentro de uma pesquisa que ela acabou mesmo de citar, 68% das mulheres são arrimo de família. Nós tivemos na história da cidade de Jandira apenas 3 mulheres foram eleitas no legislativo como vereadora. Então é uma cidade machista, desculpe dizer isso, mas é uma cidade machista. E nós vamos voltar daqui a pouquinho para fazer outras perguntas. Não saia daí.